Vim testar um ângulo novo aqui com vocês, porque a aula de hoje é sobre produção de conteúdo. Gente, basicamente o que eu quero fazer hoje com vocês é dar algumas diretrizes e avisos importantes para quem está começando a produzir conteúdo no Instagram especificamente. Lembrando que essa é uma série de aulas que se chamam Marketing Básico Bem Feito. A gente tem um grupo no WhatsApp com pessoas que estão não só tendo acesso a essas aulas, como você que caiu nesse vídeo, mas também estão tendo acompanhamento. A gente está tirando dúvida, fazendo análises mais aprofundadas dos casos específicos dessas pessoas, tudo em grupo no WhatsApp. A gente vai fechar essa turma agora em abril, e aí a gente vai abrir uma nova turma. Ainda não tem uma data, mas se te interessar a viver essa experiência, não só assistindo essas aulas, mas tendo acesso a todo o conteúdo que a gente acaba tendo de forma exclusiva lá no WhatsApp, deixa mensagem, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá? A gente já falou de um monte de coisa, tá? Então tem coisa aqui que eu posso falar que vai ficar um pouco solta, e aí você vai voltar nas aulas anteriores para entender, mas agora a gente está no ponto em que você planejou um conteúdo para rede social. Porque a gente precisa de planejamento. A aula anterior é só sobre isso, a importância do planejamento. E aí agora você quer executar esse planejamento. E aqui que eu quero te dar dicas importantes na hora de executar o que você planejou. Coisas que você precisa ficar atento. Primeiro, quando lembra que a gente fez um planejamento estratégico? É porque estratégia é a primeira parte. Você não faz marketing sem ser estratégico, tá? É necessário. O marketing é a arte de fazer uma estratégia de divulgação, uma estratégia de difundir algo, sobre alguém, um produto, um serviço, seja lá o que for, uma pessoa. E aí, depois que você passa da etapa estratégica, você vem para a etapa tática, né? Na hora de executar, a gente está querendo ser tático, a gente está querendo escolher quais são as táticas, as ferramentas, as formas com que a gente vai tentar atrair esse público, correto? Porque a gente quer vender. Se a gente quer vender, a gente precisa atrair muitas pessoas para conseguir engajar uma parte dessas pessoas, para conseguir vender para uma parte dessa parte de pessoas que ficou engajada com o nosso assunto, com o nosso conteúdo, ok? Com base nisso, a gente vai agora pegar lá aquilo que a gente sabe sobre o nosso cliente, aquilo que a gente sabe sobre o nosso negócio. Essas informações que a gente já sabe sobre como funciona a internet, né? Que a venda, ela vem dessa estratificação. Você tem muita gente, você atrai muita gente, você consegue que algumas fiquem engajadas e dessas você consegue fechar algumas vendas. E aí, agora a gente está na etapa de atração, né? O primeiro erro, ao meu ver, é você ser extremamente técnico. Vou te falar o exemplo que a gente teve lá no grupo, né? Que é a nossa nutricionista que tá lá com a gente. E ela trabalha com nutrição comportamental, ela tem a abordagem dela já muito direcionada, muito certinha. Mas o que eu conversei com ela? A gente tem que tomar muito cuidado para não ser extremamente técnico. Porque se eu chego aqui numa roda de pessoas e falo, gente, nutrição comportamental, alguns vão fazer a associação de palavras e vão entender do que se trata, ou vão ter alguma noção do que se trata.
Alguns vão já ter visto alguma coisa e podem ter interesse ou não. E alguns não fazem a mínima ideia do assunto. E nem vão se importar de saber ou não saber. E aí é quando a gente não pode ser extremamente técnico. E por extremamente técnico, eu falo daquela pessoa chata e monótona que chega querendo ensinar que o mundo é redondo para as pessoas. Mas de uma forma muito... É porque o globo terrestre é esférico. E ela começa a explicar todos os cálculos das massas, porque que a gravidade e a pressão atmosférica faz o globo ser redondo. Na verdade, ele não é perfeitamente redondo, ele é um pouco... Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado para não ser essa pessoa. Você pode sim ser uma pessoa com comportamento, um perfil de personalidade mais técnico. Isso não é um problema. Só que quando a gente vai para a rede social, a gente vai produzir conteúdo para rede social, a gente está querendo atrair o máximo de pessoas possíveis para poder filtrar dessas pessoas quem precisa do nosso produto. Não quem se identifica com o quão técnico a gente é, quem precisa do nosso produto. E aí nisso você precisa ser você precisa ser superficial, superficial, para que a maior parte das pessoas se conecte, a maior parte das pessoas entendam do que você está falando minimamente, ou pelo menos inicialmente, e aí você tem a oportunidade de explicar mais. Ok. Então eu vou dar um exemplo aqui. Dentro de nutrição comportamental, o que eu não indicaria para minha cliente nutricionista? Não chega com um post explicando o que é nutrição comportamental. E aí desenvolve toda a teoria, de onde veio a teoria. Por quê? Porque isso não vai atrair pessoas. De novo, né? Se eu quisesse saber o que é nutrição comportamental, eu digitaria no Google, digitaria no TikTok. Mas no final, muito provavelmente, se eu estiver pesquisando sobre nutrição comportamental, eu não estou interessada em saber exatamente o que é nutrição comportamental. Na maioria das vezes, eu estou a fim de emagrecer, ou então eu estou a fim de engordar, ou então mas assim, cabendo dentro desse campo de nutrição comportamental, na maioria das vezes a gente está falando de pessoas obesas, a gente está falando de pessoas que comeram emocionalmente, né, e acabaram excedendo muito o peso que elas deveriam ter. E aí, se eu vou e falo nutrição comportamental, o obeso que tá lá com um x-tudo, uma coca de 1 litro e uma batata grande com cheddar e bacon e um brownie com sorvete. Brownie com sorvete é bom. A gordinha aqui sabe que ele não tem essa conexão de entender que aquilo vai resolver um problema dele, porque ele pode adorar comer tudo isso que ele tá comendo, mas quando ele tem uma dor no joelho, quando ele tem uma dor na lombar, quando ele passa mal com refluxo, ou então quando ele não consegue subir uma escada porque ele fica muito ofegante e quase passa mal, ele sabe que ele tem um problema e que ele deveria cuidar desse problema. Então, explicar o conceito de nutrição comportamental não vai diretamente atrair esse obeso a procurar uma nutricionista. Quer dizer que um post como esse, explicando um conceito como esse, é ruim? Não, mas ele não é o mais importante. Ele vai já entrar nesse rumo. Mas vamos pegar esse exemplo do obeso. Como é que eu consigo me aproximar desse obeso para explicar para ele que eu posso ajudá-lo?
Eu, nutricionista, posso ajudá-lo. Um obeso, o que ele pode fazer? Ele pode estar procurando dietas, né? E aí aparece um vídeo no TikTok para ele falando da dieta carnívora. E aparece uma mulher mordendo uma barra de manteiga. E dizendo que aquilo deixa ela cheia, porque deixa ela cheia, ela não come muito, porque ela não come muito, ela emagrece, e ela tá ótima. E aí explica toda a dieta carnívora. Mas dieta carnívora é uma dieta restritiva, então ela pode ter benefícios, eu não sou nutricionista para dizer quais são. Mas ela provavelmente também tem malefícios, tem coisas que podem dar errado e que podem fazer ela ser uma dieta ruim para a pessoa. E aí que a Karina tem, o que eu falei? Aí que eu, como nutricionista, tenho a opção, a oportunidade de abrir uma conversa. Não é chegar e dizer, você precisa de nutrição comportamental. Não, é chegar e dizer, tu viu aquela palhaçada? Vamos dizer que eu tô colocando aqui que eu sou uma nutricionista que é contra você morder uma barra de manteiga, tá? Mano, tu viu aquela palhaçada da galera comendo manteiga, mastigando manteiga, assim, uma barra de manteiga? Isso é ridículo! E aí eu vou lá como nutricionista e explico. Nossa, gente, isso não faz sentido nenhum, porque vai aumentar o colesterol, porque vai afetar o hormônio X, o hormônio Y, excesso de gordura. Por que você não pega um pedaço dessa manteiga e passa numa carne, deixa essa carne gostosa e come tudo junto, entendeu? Eu vou mostrar um pouco da minha visão, eu vou trazer a pessoa para perto de mim, e a pessoa vai ouvir a minha explicação de por que não é para ela comer manteiga. Ok? Aí vamos dizer, a pessoa gostou dessa minha explicação. Ou não gostou, e ela segue em frente. Aí eu vou lá e testo com outro assunto. Em vez de explicar porque que ela não pode morder manteiga, eu vou explicar por que cuscuz é melhor que pão. Vou jogar esse exemplo aqui. É verdade? Não sei. Nutricionistas me respondem. Mas cuscuz é melhor que pão no café da manhã. E aí eu vou explicar porque o cuscuz tem tanto de calorias e o pão tem tanto de calorias, e se você está querendo emagrecer é uma boa opção. E eu vou montar meu texto ali em volta daquilo. E a pessoa que sabe muito pouco, sabe nada sobre isso, ela vai falar, pô, isso aqui é legal, então eu gosto de cuscuz, então posso comer, mas posso comer com manteiga, com queijo, com carne, com ovo, o que eu posso colocar no meu cuscuz? Aí eu alimento uma conversa. Porque quais são as melhores opções para você acrescentar nesse cuscuz? Tu vai acrescentar não sei o que, tu vai colocar 2 ovos, pode ser um ovo frito, pode ser na manteiga, não tem problema não. Não precisa colocar um monte de manteiga, mas coloca um pouquinho para dar um gosto. E aí você vai puxando essa conversa com a pessoa. Mas eu tô comendo cuscuz, mas tá dando errado, não tô emagrecendo não. Então tem que ver a quantidade. E aí você vai conversando com a pessoa, não dando todos os detalhes do que ela precisa fazer, mas falando de cuscuz. Tem 1 zilhão de outros alimentos, mas eu tô falando de cuscuz. Para ter um ponto de assunto com aquela pessoa e um ponto que eu posso falar sobre por causa do cuscuz, eu vou falar sobre dieta restritiva, vou falar sobre transgênicos, né, alimentos transgênicos. Eu vou falar sobre eu posso puxar um monte de outros assuntos em volta do raio do cuscuz. Se o cuscuz é bom, se o cuscuz não é bom, para quem serve cuscuz, quantos cuscuz, se eu quero engordar, se eu quero emagrecer. Eu posso falar sobre carboidratos, posso falar sobre proteínas, sobre gordura, tudo em volta do raio do cuscuz. Mas, lembra, eu tô falando um ponto, tô tendo uma conversa com a pessoa, pra pessoa dizer, pô, gostei dessa menina, e ela defende o cuscuz. E aí, eu vou ter a oportunidade de fazer as pessoas
perguntarem mais coisas, ficarem mais curiosos para saber. Eu posso fazer receitinha com cuscuz. Eu, como nutricionista, posso me mostrar comendo cuscuz no café da manhã. Eu posso fazer elementos em volta daquilo e testar se a pessoa se engaja com aquilo. Não engajou, você testa outro assunto, e outro assunto, e outro assunto, e outro assunto. Mas é sempre abrindo conversas, puxando papo. Rede social é lugar de puxar papo. Puxou papo, não deu certo, vai puxar papo com outra pessoa, vai puxar outro assunto com a pessoa, com a mesma pessoa, mas outro assunto, até você ter respostas. Por isso que não dá para você começar uma rede social já querendo resultado, porque você está ali para interagir com as pessoas e puxar papos até as pessoas começarem a responder você. E você achar, nossa, a galera não gostava de cuscuz, eu tava vendendo errado, porque eu não tô no Nordeste, eu tô no Sul, e no Sul as pessoas quase não têm acesso a cuscuz, ou não gostam de cuscuz, não é cultural daqui. Então, só quando eu puxei papo sobre chamate e chimarrão foi que eles começaram a me responder. Porque você vai puxando o papo até você encontrar um engajamento. E aí é quando as pessoas engajam que você consegue ir entregando mais um pouco. Aí vamos dizer, a galera não engajou com cuscuz, a galera engajou com chimarrão. Aí tu vai começar a falar sobre as ervas do chimarrão. Se elas engordam, se elas não engordam, se elas ajudam a emagrecer, se elas não ajudam a emagrecer. Por quê? De novo, o teu objetivo é puxar conversas. Porque eu sou nutricionista, né, no caso, nesse exemplo. Eu tô puxando conversas com o objetivo de vender a minha consulta. Correto? É ótimo conversar, mas a gente também tem boleto a pagar. Então eu tô tentando vender essa consulta no final. Tô puxando assuntos com as pessoas. E aí quem me responde, o meu objetivo é que essa pessoa, no final, é tornar ela consciente de que emagrecimento não vai ser só cuscuz ou só chimarrão. Para emagrecer, ela vai precisar de muitos outros elementos e que eu posso simplificar e facilitar a compreensão desses elementos através da consulta nutricional. Mas eu puxei papo falando de cuscuz ou de chimarrão. A pessoa viu que eu existia, aí ela entra no meu perfil, se ela se interessou. Entrando no meu perfil, aí faz sentido ela encontrar alguns outros conteúdos um pouco mais técnicos. Por exemplo, ela vai encontrar um post falando sobre nutrição comportamental, comportamentos que dificultam o emagrecimento, a origem dos comportamentos e como tratar comportamentos, como melhorar hábitos, porque aí ela vai entrando ali naquele teu universo, entendeu? Entendendo coisas que você acredita ou não acredita como profissional. Se eu te falar que a maioria das pessoas que faz isso não é, mas existe uma porcentagem. E quanto mais consciente a pessoa tá de você, mais ela tem facilidade para comprar. Então quem realmente está interessado, se entra e vê que aquela pessoa tem um discurso legal que se encaixa com o que eu acredito, ou com a minha dor, né? Se eu, por exemplo, tenho dor de joelho e eu entro no perfil e aí aparece um post pra mim, né? Falando sobre cuscuz. Gostei da nutricionista, eu entro lá e aí tem um post falando sobre dores articulares, dores no joelho, no quadril, ou sei lá mais aonde, que o obeso tem. Eu vou dizer, nossa, aquela minha dor, ela sabe também. E aí eu vou começando a ver que aquela pessoa entende muito do meu universo. Então, tudo bem, a gente quer que a maioria dos nossos posts, eles se projetem bem.
Mas não, na maioria das vezes eles não vão, né? São sempre testes. Mas é bom que você tenha conteúdo superficial para chamar a atenção dessas pessoas. Alguns outros conteúdos mais aprofundados ali no feed, que a pessoa possa chegar e dizer, pô, isso aqui me ajudou pra caramba. Mas não precisa ser toda hora, não precisa ser um monte de conteúdo. Porque se ela quiser estudar mesmo, ela faz um curso, ela entra numa faculdade, ela pesquisa no Google, ela sai pesquisando um monte de coisa. Você não precisa gastar a sua energia, sendo que você é nutricionista nesse meu exemplo. Então, não tem como você passar o dia produzindo conteúdo ali, tá? Estratégia, tática. Seguindo no caminho da tática, você vai aprender a produzir conteúdo. E a produzir conteúdo é uma coisa que você só aprende fazendo, testando, retestando. Semana que vem, não vou bater que é semana que vem, mas na próxima aula a gente definitivamente vai falar sobre avaliação, né? Que você planeja o conteúdo, você executa ele e você avalia. Quando a gente fala de avaliação, a gente vai falar de como a gente observa o que a gente vai mudar ali, o que a gente vai testar de diferente. Mas isso é muito importante. Você só vai aprender a fazer conteúdo fazendo, planejando, fazendo e avaliando. Planejando, fazendo e avaliando. Você vai ficar sempre nessa rodinha nessa rodinha aqui, ó. Uma coisa vai te levar para outra. E aí, quando você parte desse pressuposto, tá? Você monta uma vitrine bacana, você produz conteúdos para as pessoas chegarem ali e já saberem quem é você, de onde você é, para onde você vai. Você produz conteúdo para atrair as pessoas e você cria essas conversas dentro do teu perfil. E para isso o Stories é o teu melhor amigo. O Stories, ele foi feito e pensado para ser essa televisão onde você cria a sua grade de programação. Você coloca ali os horáriozinhos que vão entrar, o que vai entrar, como vai entrar. E você permite que as pessoas tenham acesso a você de uma forma um pouco mais direta, que é essa sensação que elas têm. E aí, ali é onde você vai aumentar o nível de consciência dessas pessoas sobre você, tá? Deixar elas mais próximas e mais perto da venda. Não preciso produzir um monte de stories todo dia? Não. Isso vai entrar lá na tua estratégia, lá no planejamento, quando você avaliar quem é você, o que você faz, seus horários, sua possibilidade, você vai encaixar o que dá para ser feito de stories ou não. Mas ali é onde você tem a oportunidade de encaixar coisas. E aí eu sempre falo, até falo disso assim, que você vai produzir nos stories e às vezes pro feed vai um resumo do que foi nos stories. Porque aí você alimenta as pessoas a irem pros stories. Você vai fazer uma referência. Só vai entender na íntegra isso aqui que foi pro feed quem tava lá nos stories, ou coisa do tipo. Você vai linkar as coisas, sabe? Então o teu feed no Instagram, ele é uma mistura de coisas que você postou só pra atrair gente, coisas que você postou pra quando a pessoa chegar no teu perfil, ela ver que você é mais do que só aquilo que chegou pra ela. Resumos de coisas que entraram nos stories, porque você tá criando uma comunidade, então às vezes você posta alguma coisa que só essa galerinha que tava ali vai entender a piada. Ele é uma mistura. E aí você vai atraindo pessoas, puxando conversa. Dessas conversas vem a terceira parte, que é a venda. Preciso ser super direta? Compre aqui, compre hoje, compre agora. Não. Inclusive é péssimo ser super direto na rede social, porque as pessoas não estão ali para comprar. Elas normalmente estão ali para se distrair, para se divertir.
e elas se sentem ofendidas, elas se sentem invadidas quando a pessoa invade assim e fala, compra aqui. Ela não gosta, não é legal, não é bacana. Em geral não é bacana. Então você vai criar uma narrativa ali, tá? Que, por exemplo, nos stories, cuscuz de novo, né? Você vai mostrar o cuscuz, você comendo cuscuz. Você vai compartilhar uma receita de cuscuz. Você vai repostar alguém que fez cuscuz e te marcou porque lembrou de você. Você vai postar uma foto de cuscuz belíssimo. Você vai alimentar essa narrativa de forma leve, entendeu? Por isso que é orgânico a palavra dessa produção. É uma produção orgânica. E aí você vai falar, gente, mas top receitas de cuscuz, você vai conversar sobre isso. Caixinha, qual é a melhor combinação de cuscuz para vocês? É cuscuz com carne, é cuscuz com ovo, é cuscuz sozinho, é cuscuz doce, é cuscuz salgado, cuscuz com coco. Você vai alimentar essa conversa. Nem sempre é de uma forma, pode, assim, já chegando. Mas aí você vai explicar, gente, como é que pode ou não encaixar o cuscuz na dieta. Tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo, mas eu não posso dizer para você diretamente quanto de cuscuz cabe para você, porque cada caso precisa ser analisado individualmente, aquele papo que a gente já conhece. Cada caso precisa ser analisado individualmente. Se você realmente quer ter resultado, você não tá aqui nesse perfil do Instagram só para aprender sobre a diferença do cuscuz pro pão. Eu tenho certeza que você não tá aqui. Lembra que a nutricionista está conversando com o obeso. O obeso não tá querendo só saber a diferença do cuscuz pro pão. Ele quer emagrecer. Tem outros problemas em volta de se ele come cuscuz ou se ele come pão. Aquilo foi só o assunto inicial. Lembra? A nutricionista do meu exemplo, ela é nutricionista comportamental. Por que eu tenho dificuldade de comer cuscuz? Ela vai puxar lá o comportamento. Porque você, na infância, não tinha acesso a essa comida, então ela é diferente para você, o seu paladar tá adaptado. Aí ela vai falar de paladar, vai falar de hábitos, vai falar da importância de você pensar o teu processo de emagrecimento não só com o que você come, com o que você não come, mas como é a tua rotina, o que você faz. E aí ela vai trazer outros elementos e mostrar para esse obeso que o mundo é muito maior do que ele pensava. E aí nessa hora que ela abre o leque, ela mostra que é muito maior e muito mais complexo, ela fala, e é por isso que eu me especializei nisso. E é por isso que eu sinceramente acredito que um obeso vai ter muito mais resultado se ele tiver o acompanhamento de um nutricionista comportamental, porque a gente vai olhar para esses tópicos e a gente vai abrir a lupa e dizer, é isso que você vai trabalhar. Antes de você escolher cuscuz ou pão no café da manhã, você vai todos os dias, você vai se comprometer a todos os dias levantar da cama e a primeira coisa que você vai fazer é calçar um tênis e dar a volta no quarteirão andando, e aí você começa seu dia. Coisa aleatória, né? Mas é a área dela. Por qualquer motivo que seja, ela vai dizer que é isso que é pra pessoa fazer. Ou então ela vai dizer, não, todos os dias você vai acordar e vai beber 600 litros de água. 600 litros não, 600 ml de água. Ela vai dar lá um outro direcionamento para ele que não tem a ver com escolher entre cuscuz e pão no café da manhã, mas que vai ajudar ele a mudar o comportamento nutricional. Entendeu? E aí, quando ela abrir esse leque, ela vai dizer, tá vendo como é complexo? Cada caso é um caso. Por isso que eu preciso analisar a pessoa individualmente para saber o que se encaixa na vida dela. E é por isso que eu não posso aqui dizer pra vocês, comam cuscuz, comam pão. É um exemplo, eu tô explicando a diferença. Se servir pra você, serviu. Se não serviu, o melhor que você faz, porque eu sei que você quer emagrecer, é procurar um profissional.
é sentar com uma pessoa, ser vulnerável, falar dos seus problemas, falar das suas dificuldades e deixar que essa pessoa use o conhecimento dela para te ajudar. E se você quiser que eu seja essa pessoa, eu vou me sentir muito honrada. Eu vou deixar aqui fácil o número do meu WhatsApp e eu quero que você venha conversar comigo. Você é capaz. Você só precisa das orientações corretas e adaptadas para sua realidade. E aí ela vai puxando vários assuntos. Viu? Eu vendi meu peixe, mas sem ser de uma forma incisiva e chata e só para vender. Porque quando está no orgânico, não funciona o vender por vender só. De vez em quando eu vou, sei lá, essa nutricionista, ela pode abrir um desafio do comportamento nutricional. Desafio do comportamento. E aí ela vai fazer lá 21 dias que a pessoa tem que correr 1 quilômetro, que ela tem que beber 2 litros d'água. Ela vai fazer algum desafio. Durante esse período, tudo bem, ela vai ficar lá colocando o card do participa do desafio, e tá tudo bem, as pessoas vão entender, tem contexto para aquilo. Mas toda hora ficar empurrando é chato. Então, por isso que na hora de produzir conteúdo, você vai começar a perceber, cara, quando eu divulgo muito o desafio, as pessoas não engajam. Quando eu tô falando de cuscuz, as pessoas engajam. E eu vou começar a equilibrar as energias. Eu coloco um pouco de um, eu coloco outro, coloco um pouco de um. E você vai balanceando para você conseguir melhorar a forma como as pessoas te veem e o quanto elas desejam estar com você, desejam interagir com você, desejam passar tempo com você. E enquanto isso, tu tá fazendo anúncio, porque nas aulas passadas a gente já mandou tu aprender a fazer anúncio, ok? Isso aqui é outra etapa já, tá? Porque no final, assim como as pessoas querem ter resultado, você também quer ter resultado. Então, muito cuidado para não se perder em produzir conteúdo e esquecer o seu objetivo principal. Alguma coisa você tá querendo vender. Tá, não estou trabalhando aqui, esse não é um curso voltado para produtores de conteúdo, gente que quer produzir conteúdo por produzir conteúdo, esse é o objetivo final da pessoa na rede social. Eu estou falando aqui com pessoas que têm produtos e serviços e que querem que esse produto e serviço seja comprado. Então a gente está produzindo conteúdo sim, a gente vai se importar com essas pessoas sim, a gente vai ter conversas sinceras com essas pessoas, mas o nosso objetivo primeiro para estar naquela rede social é a venda. Então é muito importante que você lembre disso, não perca isso da mente, tá? Que você vai fazer esses testes, você vai ter essas conversas, você vai atrair as pessoas, mas o objetivo, ó, tá muito claro, e é esse, ok? Acho que eu falei bastante, acho que eu falei coisas importantes. No grupo tem muito mais informação, porque a gente fez uma análise de caso detalhada lá. Vou deixar aqui de novo o convite para quem quiser participar da segunda turma do Marketing Básico Bem Feito. Vou me despedindo por aqui. Deixo vocês com isso tudo para digerir. Se tiverem dúvidas que eu consiga responder aqui nos comentários do YouTube, pode deixar aqui também. E espero vocês na próxima aula pra gente falar de análise de conteúdo. Depois que eu postei, como é que eu analiso se flopou, se não flopou, se tá dentro do meu objetivo, se alguma coisa se aproveita, se nada se aproveita daqui, se é hora de mudar totalmente. Na próxima aula. Um beijo, galera!